Minha namorada traiu com o namorado da melhor amiga dela e mentiu pra mim. Minha mãe tá com câncer, disse, só pra faltar ao trabalho e ficar com ele. Ela pegou $15.000 emprestados da chefe para tratamentos falsos até que todas as suas mentiras doentias desmoronaram. Você já conheceu um mentiroso compulsivo? Não falo de quem exagera para parecer melhor, mas daquelas pessoas que mentem sem motivo, como se fosse hábito ou reflexo. Quero contar minha história, porque até hoje não entendo o que se passava na cabeça dela. Com meus pais, me mudei para outra região aos 17 anos. Do outro lado da rua morava uma garota chamada Carla. No começo, éramos só vizinhos, depois amigos, e, com o tempo, começamos a namorar. Os anos passaram, crescemos juntos, e, quando ambos tínhamos empregos estáveis, decidimos morar juntos num apartamento. Nessa época, já estávamos juntos há quase 7 anos. Nossas famílias se conheciam bem. Fomos vizinhos por tanto tempo que todos se tratavam com confiança. Meus pais gostavam dela, e eu me dava bem com os dela. Mesmo quando meus pais se mudaram, logo após eu ir morar com ela, essa proximidade entre as famílias permaneceu. Carla e eu construímos algo que, na superfície, era sólido. Trabalhávamos, dividíamos o aluguel, rachávamos as despesas e levávamos uma vida tranquila. Não tínhamos grandes problemas. Sim, uma discussão ocasional como qualquer casal, mas nada fora do comum. Se alguém me dissesse na época que tudo desmoronaria por uma mentira absurda, do tipo que nem criança conta, eu não teria acreditado. Porque foi assim que tudo começou, com uma mentira sem sentido, tão ridícula que até hoje custa entender. Era uma sexta-feira, lembro perfeitamente. Carla me mandou uma mensagem à tarde dizendo que precisaria ficar mais 2 horas no trabalho. Contou que um projeto complicou e precisavam terminar um relatório antes de segunda. Não achei estranho. Na empresa dela, horas extras eram comuns, e ela nunca reclamou de ficar até tarde. Respondi que não se preocupasse, que eu faria o jantar. Naquela noite, ela chegou ao apartamento por volta das 20 horas, como disse. Estava calma, falante, sem sinais de cansaço, o rosto iluminado como se nada tivesse acontecido. Jantamos juntos, e tudo parecia normal. Se me perguntassem naquele momento, eu diria que era só mais uma noite na nossa rotina. Mas, no dia seguinte, um pequeno detalhe mudou tudo. No sábado de manhã, fui para a academia. Enquanto descansava entre séries, comecei a ver stories no Instagram. Entre eles, um post da mãe da Carla. Era uma foto das duas sorrindo, com sacolas de compras nas mãos. O texto dizia algo como, que alegria sair para as compras com minha filha. Nos comentários, uma amiga da mãe perguntou que loja era, e a senhora respondeu, fomos ao shopping juntas ontem. Fiquei olhando a tela por alguns segundos, confuso, o coração dando um leve aperto. Ontem, ou seja, a mesma sexta-feira à tarde em que, segundo Carla, ela estava no trabalho. Pensei que talvez o post fosse antigo, que a foto fosse de outro dia, mas os comentários eram da noite anterior. A primeira coisa que senti foi perplexidade, não raiva, só surpresa. Por que ela me disse que ficou até tarde trabalhando se saiu com a mãe? Não era algo ruim. Ninguém fica bravo porque o parceiro vê a mãe. Não havia motivo para esconder, e, como mencionei, eu sempre tive uma boa relação com a mãe dela. Passei o caminho de volta pensando nisso, o barulho do trânsito abafando minha confusão. Tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez a mãe tenha passado no trabalho dela, mas então lembrei que, naquela noite, ela mesma mencionou o quanto ficou até tarde com o relatório. Não fazia sentido. Quando cheguei ao apartamento, Carla estava na sala, o som da TV ao fundo. Perguntei, num tom neutro, se ela tinha saído com a mãe no dia anterior. Ela me olhou por alguns segundos, como se precisasse pensar na resposta, o olhar hesitante. Depois assentiu e disse que sim. Tinha visto a mãe por um tempo após o trabalho. Não disse nada ainda. Mostrei o post no celular e comentei que parecia que elas passaram várias horas comprando. Ela deu de ombros, com um meio sorriso, e disse, saímos um pouco, nada importante. Perguntei que horas ela saiu do trabalho. Em vez de responder, a expressão dela mudou. Desviou o olhar, e notei que ficou desconfortável, as mãos inquietas. No fim, admitiu que saiu um pouco mais cedo, que a mãe ligou de repente, e ela decidiu aproveitar para vê-la. O estranho foi a reação dela quando perguntei por que não me contou. Porque foi mais fácil, respondeu. A frase me desarmou completamente, um frio subindo pela espinha. Mais fácil? O que era mais fácil, mentir do que dizer a verdade? Insisti que não fazia sentido. Não era proibido ver a mãe, nem havia motivo para esconder. Ela ficou irritada e começou a se defender. Disse que eu estava exagerando, que não era crime, que eu fazia tempestade em copo d'água. Respondi que o problema não era sair, mas mentir. Se tivesse dito a verdade, nada teria acontecido, mas ela escolheu mentir.
Discutimos por um bom tempo. Ela disse que simplesmente não achou importante, que não queria dar explicações. Falei que não precisava mentir para evitar uma conversa normal. Em certo momento, ela até riu, como se tudo fosse bobo. Tá, desculpa, não achei que você levaria tão a sério, disse. Naquela noite, não falamos muito mais. Fui para a cama com a cabeça cheia de dúvidas, um peso de desconfiança no peito. Não entendia essa necessidade de mentir. O que mais ela poderia ter escondido? Porque era mais fácil. Era um jeito estranho de enxergar a vida. Não era uma mentira para esconder um erro ou evitar punição. Era uma mentira gratuita, sem propósito. E isso, mais que raiva, gerava desconfiança. Naquele momento, ainda achei que era um caso isolado. Não confiava plenamente nela, mas também não achava que havia algo realmente errado por trás. Mas, no dia seguinte, outra coisa aconteceu. Aquele domingo estávamos em casa. Não era um dia especial, mas passamos tranquilamente. Ainda havia tensão entre nós por causa da discussão. Embora ela se esforçasse para ser carinhosa, tentando compensar o climão. Cozinhou, ajudou a arrumar o apartamento e estava até mais atenciosa que o usual. Quis acreditar que as coisas voltariam ao normal. À tarde, falávamos sobre as despesas do mês. Entre as coisas a pagar estava a conta de internet. Perguntei se ela já tinha pago, e ela disse que não. Mas que tinha o dinheiro reservado na conta dela. Para ser claro, ela costumava fazer pagamentos pelo laptop, onde mantinha as contas bancárias abertas. Eu também usava o computador dela às vezes para pagar coisas para nós dois. E ambos sabíamos as senhas um do outro. Não havia segredos, ou pelo menos era o que eu pensava. Mais tarde, Carla foi tomar banho, e aproveitei para pagar a conta de internet pela conta dela. Mas, enquanto olhava o extrato, vi algo que chamou minha atenção. Uma transação, um pagamento direto para Michael Kors. Para quem não conhece, é uma marca cara de bolsas e acessórios. Não é inatingível, mas é uma despesa significativa. E foi aí que acendeu um alerta. Algumas semanas antes, Carla chegou em casa animada, sorrindo como criança. Tinha uma bolsa nova, uma Michael Kors, e me mostrou com orgulho. Disse que a melhor amiga, Fernanda, deu de presente, por carinho. Segundo ela, foi um presente sem motivo, só por amizade. Achei estranho uma amiga gastar tanto num presente, porque aquela bolsa custava fácil $200, mas Carla e Fernanda sempre foram muito próximas. Trocavam presentes, contavam tudo uma para outra, passavam muito tempo juntas. Não vi motivo para duvidar, mas ver aquele pagamento na conta dela mudou tudo. A transação era clara, data, hora, nome da loja. O dinheiro saiu direto da conta da Carla. Então por que ela disse que foi um presente da Fernanda? Por um segundo, pensei que talvez fosse um caso em que uma pessoa paga por outra e depois é reembolsada. Mas chequei as transações, e não havia depósito recente. Não havia dúvida. Carla comprou a bolsa, e o mais absurdo era que não tinha motivo para mentir. Ela trabalhava, ganhava o próprio dinheiro e podia comprar o que quisesse. Nunca critiquei um gasto dela, muito menos controlei o dinheiro. Então por que mentir? Por que dizer que Fernanda deu, se ela claramente comprou? Outra mentira, tão desnecessária quanto a última, mas eu não podia mais ignorar. A ideia começou a crescer na minha cabeça. Se ela mentia sobre coisas tão pequenas, o que mais podia estar escondendo? Tentei me acalmar e não tirar conclusões precipitadas, mas não conseguia parar de pensar, o estômago embrulhado. Naquela noite, não disse nada para ela. Observei-a tranquilamente, assistindo uma série como se nada estivesse errado, o som da TV preenchendo o silêncio incômodo. Era difícil entender como ela conseguia mentir tão naturalmente. Na segunda, voltando do trabalho, encontrei Fernanda no supermercado. Ela morava perto, e era comum vê-la por ali. Cumprimentamo-nos normalmente, mas na minha cabeça eu já pensava em como abordar o assunto sem parecer desconfiado. Enquanto falávamos de coisas triviais, perguntei casualmente se ela conhecia a marca Michael Kors. Fernanda sorriu na hora. Claro, disse, como a bolsa da Carla. Tentei ficar calmo. Antes que eu dissesse algo, ela continuou, sorrindo, você se superou com esse presente. Sério, queria que meu namorado me desse algo assim. Não sabia o que dizer. Sorri desconfortavelmente. Fiz um comentário vago e mudei de assunto, mas por dentro estava fervendo, o coração batendo forte. Naquele instante, entendi que Carla contou uma história completamente diferente da que me disse. Para Fernanda, eu dei a bolsa, para mim, Fernanda deu. Duas versões, ambas falsas. Por quê? Qual era o sentido de mentir assim? Se ela tivesse dito que comprou, teria acabado ali. Mas não. Ela precisava inventar, emaranhar as coisas, criar histórias sem motivo.
Voltei pro apartamento com uma mistura de raiva e perplexidade, o peso da traição crescendo. Não sabia se a confrontava ou esperava. Não tinha uma explicação lógica para tudo isso. Comecei a me perguntar se eu estava exagerando, vendo coisas onde não havia. Mas toda vez que lembrava da expressão dela ao mentir, do tom casual, tinha certeza de que não estava louco. Naquela noite, Carla foi dormir antes de mim. Observei-a dormindo como se nada estivesse errado. Tão calma, tão serena, que me dava raiva, um aperto no peito. E foi quando fiz algo que nunca pensei que faria. Chequei o celular dela. Não foi impulsivo. Pensei por um tempo. Ela e eu sabíamos as senhas um do outro, e ela sempre dizia que não tinha nada a esconder. Repeti essa frase na cabeça enquanto desbloqueava o celular. Não procurava nada específico. Só queria entender. Mas o que encontrei me destruiu. Havia mensagens, fotos, vídeos. Tudo. Conversas longas, cheias de intimidade e palavras que não eram mais minhas. Ela não só foi infiel. Traía com a pessoa menos esperada, Martini, o namorado da Fernanda. Fiquei paralisado, o coração disparado, as mãos tremendo. Levei alguns segundos para processar o que lia. As datas, os lugares, os tons, tudo se encaixava. Falavam com uma confiança que só o tempo traz e mencionavam encontros, desculpas, planos. Havia mensagens de dias em que achei que ela estava trabalhando até tarde. Então comecei a ligar os pontos. Lembrei das terças e quintas em que ela dizia ficar para a hora extra. Era comum na empresa dela pedirem ajuda fora do horário. Ela até me mostrou um documento assinado confirmando. Durante todo esse tempo, não duvidei de nada. Na verdade, coincidia com meu horário, porque nesses dias eu fazia um curso de especialização à noite e chegava tarde. Tudo se encaixava, ou era o que eu pensava. Mas, lendo as mensagens, entendi a verdade. Nesses dias, ela não ficava no escritório. Encontrava-se com ele. Martini a pegava às 16 horas, quando o expediente normal dela terminava às 18 horas. Mas como ela conseguia sair mais cedo toda semana? Nas mensagens, falavam dos lugares onde se encontravam, o que faziam depois, e como coordenavam para ninguém desconfiar. Olhei a tela com uma mistura de nojo e tristeza, o coração pesado como chumbo. Não entendia como não percebi antes. Essa mulher, dormindo tão pacificamente ao meu lado, construiu uma teia de mentiras que cruzava tudo. Mentiu para mim, pra melhor amiga, pro chefe, para quem fosse preciso para manter a vida dupla. Mal dormi aquela noite, o silêncio da casa sufocante. Só pensava em como agir. O que dizer? Como expor tudo sem deixar pontas soltas. Então tirei prints, salvei as conversas, fotos, tudo que pudesse servir de prova, não só para mim, mas para Fernanda. Porque, se alguém merecia saber a verdade, era ela. E eu não ia ficar parado enquanto essa mulher continuava mentindo para todos. Na manhã seguinte, pedi folga no trabalho. Não conseguiria me concentrar com tudo na cabeça. Tinha um plano, que começou com uma visita surpresa à empresa da Carla. Mrs. Maria, a chefe dela, a tinha em alta conta. Era a dona da empresa, uma mulher na casa dos 50, determinada, mas justa, do tipo que confia nos outros e espera o mesmo em troca. Por isso, quando decidi falar com ela, não foi por vingança, mas por respostas. Fui direto para a empresa naquela manhã. Carla trabalhava em outra área, então não me viu passar. Mrs. Maria me recebeu com um sorriso, surpresa por me ver ali. Fui direto ao ponto, a voz firme apesar do nó na garganta. Perguntei por que Carla saía mais cedo às terças e quintas. A expressão dela mudou completamente. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para mim como se eu tivesse dito algo louco. Mas você não sabe da mãe dela, disse finalmente, com voz incrédula. O que tem ela? Perguntei, sem entender nada. Mrs. Maria me olhou com uma mistura de pena e surpresa. Bem, ela tá com câncer, disse, baixando a voz. Fiquei paralisado, o ar preso nos pulmões. Câncer, soltei. Como assim tá com câncer? E então ela me contou uma história que parecia tirada de um romance. Meses antes, quase no começo do ano, Carla falou com ela em lágrimas. Disse que a mãe foi diagnosticada com câncer e que precisava acompanhá-la a sessões de tratamento às terças e quintas. Por isso pediu permissão para sair 2 horas mais cedo, prometendo compensar as horas em outros dias. A senhora, comovida, concordou sem pensar 2 vezes. Enquanto ela contava, eu mal acreditava, o choque dando lugar à raiva. Falei que a mãe da Carla estava perfeitamente bem, que a vi dias atrás e que ela nunca esteve doente. Mrs. Maria ficou sem palavras, os olhos arregalados. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado, o ar carregado de tensão. Então contei tudo, que Carla usava esses dias para encontrar o namorado da melhor amiga, que era tudo uma farsa.
Quando terminei, Mrs. Maria se levantou abruptamente e bateu a mão na mesa. Essa vadia, gritou. Não acredito. Eu até dei dinheiro para ela. Dinheiro? Perguntei, ainda confuso. Então ela explicou tudo. Não só deu permissão para sair mais cedo, como concedeu um empréstimo de $15.000 para ajudar nos supostos tratamentos da mãe. Abriu uma gaveta e pegou uma pasta. Dentro, um documento com a assinatura da Carla confirmando que recebeu o dinheiro como empréstimo, a ser pago com 10% do salário mensal, sem juros. Olhei o papel e senti uma mistura de raiva e nojo, a letra dela como uma facada. E pensar que todos aqui estavam preocupados com a mãe dela, disse a chefe, tremendo de indignação. Fizemos vaquinha, pequenas coletas, e ela desfilando feliz com o amante. Não vou deixar isso passar. Não sabia o que dizer. Só acrescentei que, meses atrás, Carla me contou uma história sobre um tio distante que morreu noutro estado e deixou uma pequena herança. Com esse dinheiro, fizemos uma viagem, compramos móveis novos para o apartamento, pagamos algumas contas. Agora tudo fazia sentido. A herança nunca existiu. Era o dinheiro do empréstimo. Mrs. Maria afundou na cadeira, ainda sem processar. Não entendo, murmurou. Eu a via como filha. Dei responsabilidades, oportunidades, e é assim que ela me retribui. Não havia motivo para ficar ali. Agradeci por ela contar tudo, despedi-me e saí do escritório mais furioso que nunca, o coração disparado. No caminho, só pensava na quantidade de mentiras que Carla precisou sustentar. Mentiras dentro de mentiras, uma após outra. Ela não era só traidora, era uma manipuladora em tempo integral. A próxima coisa que fiz foi procurar Fernanda. Sabia onde ela trabalhava e, embora não quisesse ser quem ia arruinar o dia dela, não tinha escolha. Ela merecia saber. Quando contei tudo, no começo ela não acreditou. A expressão de descrença no rosto dela era a mesma que eu tive horas antes. Mostrei os prints, mensagens, fotos, horários, tudo. Não havia espaço para dúvida. Fernanda desabou. Me abraçou aos prantos, repetindo que não acreditava, que Martini não podia ter feito isso com ela. Contou que ele trabalhava com o pai dela e que o consideravam quase um filho. Sabia que a notícia ia devastá-los. Pediu as provas para mostrar para eles, e eu dei. Saí dali com um nó na garganta, sabendo que abri outra ferida. Voltei para o apartamento só para pegar o essencial. Não podia ficar lá quando Carla voltasse com todas as mentiras desmoronando ao redor. Juntei o necessário, documentos, algumas roupas, pertences valiosos, senhas. Bloqueei acessos, fechei contas compartilhadas. Não queria que ela tivesse qualquer jeito de permanecer na minha vida. E, por fim, fiz uma última parada. Fui ver a mãe da Carla. A mulher me recebeu com a gentileza de sempre, mas o sorriso sumiu quando comecei a falar, o ambiente ficando pesado. Contei tudo. No começo, ela não acreditou. Disse que a filha podia ter errado, mas nunca seria capaz de algo assim. Então mostrei as provas. Expliquei que Carla saía às terças e quintas para acompanhar tratamentos de câncer, quando, na verdade, via o amante. A mulher levou as mãos ao rosto e começou a chorar, o coração partido. Não acreditava que a filha usou o nome dela para justificar uma traição. Pediu que eu saísse, não por raiva de mim, mas porque precisava ficar sozinha. Tudo o que aconteceu depois, soube mais tarde. Segundo a mãe, naquela mesma terça, antes de Carla sair mais cedo como sempre, Mrs. Maria a confrontou na frente de todo o escritório. Estava furiosa, com razão. Gritou que não acreditava que existia uma pessoa tão mentirosa e doente. Disse que ela estava demitida, que tinha que devolver cada centavo do empréstimo, e que, se não o fizesse, enfrentaria ações legais. Carla, confusa, tentou negar tudo, mas era tarde. A chefe contou tudo para todos. Como ela mentiu sobre a doença da mãe, como usou essas horas para ver outro homem, até como inventou uma herança falsa. O escritório inteiro ficou em silêncio. Quando ela tentou sair, Fernanda chegou à empresa. Não sei se alguém a chamou ou se ela apareceu no pior momento, mas a cena foi brutal. Na frente de todos, deu um tapa nela, e, como todos já sabiam a verdade, ninguém interveio. Os rumores se espalharam como fogo. A empresa inteira já sabia quem era Carla e o que fez. Ela tentou me contatar, mas não conseguiu. No apartamento, só encontrou a mãe, que foi esperá-la. O que disse foi simples, que estava envergonhada, que não acreditava que uma filha dela fosse capaz de algo tão baixo, e que não a ajudaria a me encontrar porque eu não queria mais vê-la. O maior golpe veio do lado profissional. Mrs. Maria, humilhada e furiosa, garantiu que a demissão fosse registrada como por justa causa. Isso significou que Carla perdeu qualquer chance de indenização. Além disso,
Como o empréstimo não tinha sido totalmente descontado, a empresa aplicou o restante diretamente no acerto final, deixando-a com quase nenhum dólar. Segundo a mãe, Carla deu quase todas as economias para cobrir a dívida. E não acabou aí. A chefe falou com conhecidos do setor, deixou claro que não daria referências positivas, e logo ninguém queria contratá-la. Fernanda, ainda furiosa, confrontou-a de novo semanas depois e bateu nela outra vez. Martini foi demitido do emprego quando o pai da Fernanda soube de tudo, e, para completar, a mãe da Carla, devastada, recusou abrigá-la. Disse que tudo o que estava acontecendo era consequência direta das mentiras dela e que agora ela tinha que tomar conta da própria vida. A mãe, que me contou tudo, disse que Carla perdeu tudo. O emprego, os amigos, o amante, a própria família. Tentei não ficar feliz com isso, mas seria mentira dizer que não senti alívio, como se um peso saísse do peito. Era como se, finalmente, o peso total das mentiras dela tivesse desmoronado sobre ela. Às vezes, me pergunto quantas outras mentiras ela deve ter me contado nesses anos. Quantas vezes me olhou nos olhos, inventando histórias que acreditei sem duvidar. Se fosse só infidelidade, teria feito algum sentido. Mas a quantidade de mentiras, a gratuidade de cada uma, a facilidade com que as contava, isso é o que me assustava. Hoje tento não pensar nela. Prefiro acreditar que foi uma lição brutal, um alerta do que uma pessoa pode esconder por trás de um sorriso. Porque, se aprendi algo, é que há mentiras que não são contadas para encobrir culpa. Há mentiras contadas simplesmente porque podem ser.